Então, mediunidade é de natureza orgânica, aí ela manifesta segundo as necessidades peculiares, individuais de cada espírito que está naquele corpo. Bem-vindo, estamos juntos, aqui no Cantinho do Ari. Vamos falar hoje sobre um tema extremamente rico. Eu considero, uma vez que é uma matéria que eu trabalho há 50 anos. E, na verdade, eu quero comentar com você que eu sou um rapazinho de 70 anos, tá? Então, eu comecei a estudar esse tema há 50 anos atrás. Procurei fazê-lo numa abordagem um pouco diferente, porque são questões íntimas e pessoais que motivaram a fazer um estudo mais profundo, buscando o correlacionamento desse ambiente que a gente chama na doutrina espírita de mediunidade, né? Então, há muitos questionamentos sobre o que é a mediunidade. Eu gostaria, dentro desse breve estudo que eu fiz aí, nesse tempo que eu já coloquei, que teve muita dedicação, muito laboratório, muito experimento. E aí eu fui procurar, lá no Livro dos Médiuns, quando diz que a mediunidade é de natureza orgânica, eu fui estudar o que é isso, porque pelo que eu já observei e vi muitas pessoas que professam a doutrina espírita, muitas vezes elas atribuem a mediunidade a fenômeno espiritual. Então, assim, na medida em que a gente possa desmistificar essa ideia do fenômeno espiritual em torno da mediunidade, eu penso que isso vai dar uma grande contribuição para nós começarmos a olhar para esse ambiente orgânico por um novo olhar. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que, se como diz no Livro dos Médiuns, a mediunidade de natureza orgânica, ela é uma herança genética. Ora, se ela é uma herança genética, então nós temos em todos os membros da família mediunidade, independente de crença, que não tem a ver com religião. Então, mediunidade é de natureza orgânica, aí ela manifesta segundo as necessidades peculiares, individuais de cada espírito que está naquele corpo. Então, aquele corpo vai ser atuado pela vontade peculiar de um espírito que é uma individualidade e que vai expressar nesse núcleo orgânico da mediunidade, que nós chamaríamos ele efetivamente de sexto sentido, dentro desse núcleo, segundo as necessidades espirituais de quem está naquele corpo, você vai ter uma expressão comportamental peculiar, própria. Então, mesmo os membros da família, tendo todos as características orgânicas de mediunidade, cada um vai manifestar a mediunidade organicamente segundo os gatilhos que o desejo de cada um vai estimular naquela herança genética. E o que faz isso, via de regra, você pode comparar a um tocador de violino exímio, como Mozart, por exemplo, e um tocador de violino comum, bizarro. Então você pega o mesmo violino e entrega para o Mozart, e entrega para o outro comum, você vai ver que cada um tira um som diferente do mesmo violino. Então a mediunidade é mais ou menos isso. É um instrumento através do qual você usa, na sua necessidade, a sua habilidade para tirar dele aquilo que você precisa. Então, mediunidade, dentro do ponto de vista existencial, é um recurso orgânico que o espírito que manifesta nele, independente de religião, ele vai utilizar aquilo como atalho nas suas necessidades prementes encarnatórias. Então, dentro da encarnação, a mediunidade tem uma função de promover, na medida em que você educa esse sentido, você vai promover uma sensitividade capaz de você ampliar a sua percepção sensorial.
num volume cada vez maior. Então, a mediunidade é de natureza orgânica e tem, para cada habilidade e para cada instrumentalidade que você dá para ela, respostas peculiares. Então, se fala muito, mas o fulano é o único da família que tem isso. Mas ele é único. Se ele é único, ele não vai repetir a experiência do outro. Não, mas ele foi criado igual, né? Tem uma fala antiga que fala, os dedos das mãos não são iguais. É uma metáfora. Então, cada pessoa manifesta per si o seu propósito de mundo. O instrumento da mediunidade não é uma invenção da doutrina espírita. A doutrina espírita trouxe uma grande contribuição quando ela nomeou esse instrumento orgânico que é o sexto sentido, que no futuro seguramente isso será estudado de forma mais profunda, mais acadêmica, para que isso possa trazer um pouco mais de contribuição ao mundo da ciência e da medicina. Então, tende-se, na medicina moderna, observar os processos de psicossomatização. Então, quando uma mediunidade não é educada, na maioria das vezes, porque tem umas que realmente ficam muito problemática a possibilidade da educação mediúnica, por causa do ambiente que nasceu, das crenças que cada família tem, que atribui mediunidade a coisa do demônio, coisa de religião. E aí isso limita muito as pessoas mais sensíveis, que têm grandes necessidades de educar a mediunidade e não educando, ela começa a manifestar em forma de perturbação, de comportamento agressivo. Então vai para o ambiente de psiquiatria, precisa do ambiente de psiquiatria, por quê? Porque precisa de tomar supressores neurológicos para que a pessoa aparentemente passe a ser um normótico, uma pessoa que convive no meio da família de forma tolerável. Então, assim, é uma pessoa que passa a ser, de certa forma, desqualificada do ponto de vista da inclusão, mas, ao mesmo tempo, passa a ser alguém que mobiliza a atenção de todos. E, de um modo geral, como a cultura ela é valorizada como elemento preponderante, como capacidade de ser aceita socialmente, de sobrevivência, de continuidade, então não se qualifica. Não posso generalizar, mas uma grande maioria não qualifica a possibilidade de redefinir o olhar. Então aí a doutrina aparece através da imposição magnética, que é o quarto estado da matéria, né? Que faz com que, através do desejo, você mobiliza essa energia e magneticamente essa energia passa para os corpos mais sutis do médium, que não está educado. Ele recebe essa energia, começa a realinhar os corpos energéticos, que conectam o espírito do corpo, ou alma, né? E realinhado esse ambiente, ele começa a ter uma melhora muito rápida, muito surpreendente, né? Mas aí entra o processo obsessivo. O que é o processo obsessivo na mediunidade? Se a nossa mente é alguma coisa que conecta com o coletivo, e se o meu coletivo não está educado para dar conta dos impulsos que eu tenho de descontrole, então eu estou em rede, ligado a ambiente semelhante. Então eu tenho aberturas para que isso aconteça de forma sustentada pela minha própria invigilância, pela minha própria falta de educação daquele instrumento. Então eu passo a ter um processo de contrapartida obsessiva. Então eu obsedi o desencarnado e o desencarnado me obsedia. E de repente aquilo ali vai virando uma simbiose. Então, quando não vira uma possessão, que é um processo em que o espírito domina a personalidade do outro e o outro perde a força de dar conta de se sustentar. Então a mediunidade é um instrumento que nós não vamos conseguir suprimir geneticamente a manifestação dela. Nós vamos conseguir suprimir temporalmente, comportamentalmente, através de supressores neurológicos, a baixa da frequência da formação das sinapses, e a pessoa vai ser uma pessoa discriminada porque não consegue
ter um relacionamento com o mundo relativamente natural. Então passa a ser o peixinho feio da família, o problema da família. E, de um modo geral, são pessoas que precisam muito mais de cuidado, de atenção, né, e de acompanhamento. Mas tem muitas famílias que, felizmente, despertam, mesmo não conhecendo, e vão buscar ajuda. E, geralmente, quem busca ajuda recebe e melhora, né? Então, a mediunidade nós poderíamos dizer, o sexto sentido do ser humano, que ela abriga a comunicação da telepatia, da intuição, de todos os instrumentos que conectam o ser humano em rede. Então, nesse sentido, o que nós podemos dizer é que a mediunidade merece ser estudada, ser observada, né? Não só por um olhar rígido da medicina psiquiátrica, mas sem desconsiderar a psiquiatria, mas ao mesmo tempo avaliando outras possibilidades de estudar, por exemplo, o Livro dos Médiuns, que é um livro muito rico, que vai trazer muito conhecimento sobre esse mecanismo da mediunidade. Tem um outro livro que eu recomendo, que é Transe e Mediunidade, que é um livro de autoria de Lamartine, Poliano Júnior. Lamartine, ele era diretor do Departamento de Biologia da Universidade Federal de Vitória, no Espírito Santo, que foi o criador do trabalho varredura, né? E dentro da varredura a gente tem essa atuação de trabalhar bastante essa questão da mediunidade, que é um elemento que mobiliza a energia anímica, tá? Que é o quarto estado da matéria. Então o médium tem mais sensibilidade para mobilizar isso. E dentro dos trabalhos a gente usa esse movimento estudando o livro Transe e Mediunidade, que estão disponíveis para ser vendidos na internet, e, enfim, e o Livro dos Médiuns. Então, mediunidade é uma matéria muito nobre, nós precisamos de olhar para ela com um olhar novo e nos permitir a oportunidade de conhecer, estudando a partir dessa perspectiva que eu coloquei, é um dos caminhos, uma das alternativas. Esse é o Cantinho do Ari. Espero que você reflita sobre isso e tenha um comentário, uma sugestão, e nós estamos aqui. Até um próximo encontro. Tchau!